Olá pessoal, bom, no vídeo passado eu falei que a janela gráfica aqui poderia funcionar, a gente poderia se orientar como se ela fosse um plano cartesiano, certo? Então eu resolvi fazer um procedimento que utiliza essa forma de orientação, certo? Assim, o nosso procedimento vai desenhar um triângulo equilátero, certo? Onde o usuário vai digitar o ponto inicial, certo? Que eu escolhi como sendo esse ponto aqui, vai ser o ponto inicial. E o usuário também vai informar o tamanho do lado do triângulo, certo? Bom, eu já deixei aqui pronto o procedimento. Vamos comparar aqui com a figura. Deixa eu ajeitar aqui. Aqui, certo? Bom, então o procedimento começa aqui, chamei de triângulo XY. Ele recebe 3 números aqui como parâmetro. O primeiro número vai ser a coordenada x do ponto inicial. O segundo número vai ser a coordenada y do ponto inicial. E o terceiro número vai ser o tamanho do lado do triângulo, certo? Então a primeira coisa que eu vou fazer é deslocar a tartaruga para esse ponto. Sem, é claro, riscar. Eu quero apenas deslocar ela para cá. Então eu usei aqui usinada, desloquei ela para o ponto inicial, certo? Aí logo após eu uso o lápis para que ela possa riscar, certo? Aí eu vou desenhar o primeiro lado do triângulo, esse lado aqui, certo? Então eu estou nesse ponto, eu quero me deslocar para esse ponto, certo? Imaginando como se aqui fosse um plano cartesiano. Então aqui, qual é a coordenada x desse ponto? Vai ser a coordenada x desse ponto inicial mais esse espaço aqui que eu chamei de A. Aqui, usando um pouco de trigonometria, percebemos que o cosseno de 60 vai ser igual a A dividido por lado. Só que eu quero o valor de A, para que eu possa somar com o ponto inicial aqui do x, certo? Então quanto é que vai ser o A? O A vai ser igual a cosseno de 60 vezes lado, certo? Só fazer a conta aí matematicamente, certo? Foi o que eu coloquei aqui. Aqui é para deslocar a tartaruga para esse ponto. Então aqui vai ser a coordenada x, vai ser x inicial mais cosseno de 60 vezes lado, certo? E é esse pedaço aqui que eu chamei de A. E quanto é a coordenada y desse ponto? É a coordenada y inicial mais esse pedaço aqui, a altura do triângulo equilátero, certo? Que eu chamei de B, certo? Uma das formas de descobrir quanto é esse valor é usando o seno, certo? Você pode usar aqui o seno de 60 é igual a B dividido por lado. Isolando o B no primeiro lado da equação, né, descobrimos que ele é igual a seno de 60 vezes lado. Foi o que eu coloquei aqui. A coordenada y aqui desse segundo ponto vai ser o y inicial mais
cosseno de 60 vezes lado. Com isso nós chegamos nesse ponto aqui. E para chegar nesse ponto aqui, bom, nós podemos fazer assim. Podemos pegar esse x aqui. A coordenada x, quanto é que vai ser? Vai ser esse valor do x mais o seno de 30, mais esse valor aqui, que vai ser quanto também? Vai ser seno, nós podemos usar o seno de 30 é esse lado dividido pelo lado do triângulo. Então, se eu isolar aqui o valor desse lado aqui, eu descubro que ele é seno de 30 vezes lado, certo? Então, quanto vai ser a coordenada desse ponto? Vai ser o x desse ponto, que eu repeti aqui, ó. Aqui, x, mais... Isso aqui é o valor de x no outro ponto aqui. Mais esse pedaço aqui. Certo? Mais esse pedaço, que é seno de 30 vezes lado. Certo? Tudo isso aqui é o valor do x, certo? Eu não expliquei nesses operadores, mas aqui a soma e o asterisco aqui é a multiplicação. Certo? Coloquei aqui entre parênteses, vai multiplicar isso aqui, vai retornar um valor e vai somar aqui. Bom, e o y desse ponto, qual é? É o mesmo y do ponto inicial, certo? Sempre pensando isso daqui como desenhado em um plano cartesiano, certo? O y é o mesmo do ponto inicial. Pronto. Aqui, com esse comando eu chego nesse ponto. Agora eu preciso chegar nesse ponto. Aí é muito fácil, é só colocar... Quero chegar no ponto inicial, então mude x, y, coloco as coordenadas do ponto inicial. E pronto, chega nesse ponto, certo? O comando mude x, y, né, ele recebe dois parâmetros. O primeiro, só explicando aqui mais uma vez o mude x, y. O primeiro vai ser a coordenada x do ponto e o segundo vai ser a coordenada y do ponto, certo? E assim a tartaruga pode se deslocar através da janela gráfica. Vamos testar isso aí. Coordenada do ponto x inicial, do y e o tamanho do lado. Executar, certo? Aqui que ela se deslocou um pouco e desenhou o triângulo, certo? Vamos desenhar aqui em outro canto. Vou mudar aqui as coordenadas x. Tá menos 100, certo? Colocar a coordenada x menos 100 e o y vou deixar mesmo. Certo? Então ele desenhou aqui na mesma altura y e do lado aqui, certo? Vou botar mais longe aqui, deslocar mais para a esquerda. Tá menos 300 agora, certo? Posso colocar 300, coordenada x, vai desenhar lá na outra ponta, certo? Bom, e é isso. Espero que tenha ficado bem explicado aí o uso do comando mude x, y.